31 de outubro de 2025. Hoje nós vamos terminar a leitura do livro de Provérbios. Vamos ler o capítulo 31. Você que acompanha o canal sabe que o livro de Provérbios foi escrito com a finalidade de trazer experiência, sabedoria, prudência para aqueles que são inexperientes e para trazer mais sabedoria para aqueles que já são sábios, para que possam ter uma vida de prosperidade em tudo que fizerem. E o livro de Provérbios tem 31 capítulos, aproveitando que outubro conta com 31 dias, podemos ler um capítulo por dia e hoje vamos terminar esse livro. Você que caiu aqui no canal por acaso, nós fazemos a leitura mensal de Provérbios. Você pode retomar o canal na playlist Estudo de Provérbios, outubro de 2025, e assistir os vídeos desde o dia 1º até o dia de hoje, para o caso de você querer rever esse episódio. Provérbios 31 fala sobre as palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. O capítulo 31, portanto, foi escrito pelo rei Lemuel. E ele escreveu para nós o que a mãe dele ensinou para ele. Ele era um rei e a mãe dele disse para ele o seguinte, versículo 2: Como filho meu e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Versículo 4: Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. 5. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. 6. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito. 7. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então a mãe do rei Lemuel começa dizendo para ele não dar para as mulheres a sua força e para não viver atrás de bebidas. Depois ela diz o seguinte, versículo 8: Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. 9. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Então ela fala para ele ajudar os que são vulneráveis, para que ele defenda o direito dos fracos. Depois, no versículo 10 até o versículo 31, ela começa a dizer para o filho dela, o rei Lemuel, como escolher uma esposa. Então ela fala, mulher virtuosa, quem a achará? Ou seja, quem pode encontrar uma mulher com virtudes? O seu valor excede o de rubins. Então ela começa a falar das características dessa mulher virtuosa. Ela faz uma pergunta, mulher virtuosa, quem a achará? Como quem diz assim, ó meu filho, como que você faz para encontrar uma mulher virtuosa? Quem pode encontrar essa mulher? O valor de uma mulher dessa vale mais do que o de rubis. A partir do versículo 11, ela começa a dizer quais são as virtudes dessa mulher virtuosa. Versículo 11. A primeira virtude: o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Em outras palavras, o marido pode confiar nela. A mulher virtuosa é uma mulher confiável. E a ela nenhuma fazenda faltará, significa que ela tem prudência na administração de tudo que vem na mão dela. Então, nenhuma fazenda faltará. Fazenda fala de vários itens, fala sobre animais, sobre o couro, sobre a lã, sobre os ovos, sobre o gado. Então, fazenda tem variedade de coisas. Quando fala aqui, a ela nenhuma fazenda faltará, significa que a mulher virtuosa, ela cuida bem de tudo dentro da sua casa e sabe fazer a administração dos recursos. Versículo 12.
ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Então ela faz o bem para o seu marido. Por quê? Ela é fiel a esse homem, então ela faz o bem a ele. Versículo 13. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. 14. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. É como o navio mercante significa que ela tem sabedoria para pesquisar sobre as coisas que ela precisa na sua casa. E ela consegue ver, tanto de perto quanto de longe, onde encontrar aquilo que a sua casa necessita. 15. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. 16. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ou seja, ela sabe como comprar um terreno, uma propriedade, sabe como negociar. E ela também planta uma vinha com fruto de suas mãos. Ela tem mais de uma habilidade. Versículo 17: cinge os lombos de força e fortalece os braços. 18: prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. 19: estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. 20: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. 21: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. 22: faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Em outras palavras, ela é uma mulher alinhada, é uma mulher que se cuida, é uma mulher que escolhe as suas roupas para ter uma boa apresentação. Versículo 23. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Em outras palavras, o marido dessa mulher é um homem que é respeitado, porque dizem, esse homem tem uma mulher que é respeitável. 24. Faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. O 24 fala que a mulher virtuosa é uma mulher empreendedora. Veja que ela faz os panos de linho fino. E quando ela faz panos de linho fino, fala que o trabalho dela é um trabalho bem feito. E vende-os, ela vende. E ela dá cintas aos mercadores. Em outras palavras, ela fornece produto para que os comerciantes vendam. 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Então a mulher virtuosa é aquela que tem força e é aquela que tem alegria. E ela cuida bem dos recursos, que ela não se preocupa com o futuro. 26. Abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Em outras palavras, faz caridade e ajuda os que precisam, com palavras de aconselhamento, de sabedoria. 27. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo. 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. 30. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então o versículo 30 fala que a mulher virtuosa é aquela que teme ao Senhor. Temer ao Senhor significa ter extremo respeito pelo Senhor, colocá-lo acima de tudo em primeiro lugar. Então a mulher virtuosa é aquela que honra a Deus acima de tudo, e não aquela que tem apenas a beleza externa, a formosura, porque essa com certeza passa. Versículo 31. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas as suas obras. Então, louve a essa mulher que tem essas características e essas virtudes. Nós percebemos na leitura de Provérbios 31 que a mãe do rei Lemuel dá para ele conselhos para que ele seja um bom rei. Comentamos que Provérbios, do capítulo 25 ao versículo 31, formam a terceira parte do livro. O livro de Provérbios se divide em três partes. Do capítulo 1 até o capítulo 9, nós temos
a parte que fala sobre a sabedoria. Todos os capítulos do 1 ao 9 falam sobre a importância de você buscar a sabedoria, ter sabedoria, entendimento, inteligência, conhecimento, prudência e buscar conselhos. Depois, do capítulo 10 até o capítulo 24, nós temos a parte que fala sobre os conselhos para a vida. São vários conselhos sobre a preguiça, sobre a inveja, sobre a diligência, sobre o trabalho, sobre ser justo, sobre ser honesto, sobre ser verdadeiro, sobre não entregar a vida para a ira, para a contenda, sobre como negociar, respeitar o pobre, são vários conselhos. E depois, no capítulo 25 até o capítulo 31, são os conselhos para os reis, para os nobres. Como ser um reinante, como ser uma pessoa nobre. E nós vemos que do capítulo 25 até o 31, os conselhos são para que você escolha bem os seus governantes. O capítulo 28 e o capítulo 29 de Provérbios falam sobre isso. Quando os justos prosperam, então toda a cidade fica alegre. Mas quando os ímpios governam e quando eles se levantam, todos os homens se escondem. Então, os capítulos 28 e 29 falam muito a respeito do valor de buscarmos reis, governantes que sejam justos, para que nós possamos viver em tempos de paz. Inclusive, em Provérbios 28, no versículo 13, fala que onde não existe a profecia, o povo se corrompe. Onde não existe uma palavra profética, uma palavra de Deus, que declara que o povo deve seguir a Deus, ali existe a corrupção, o povo se corrompe. E depois nós lemos no capítulo 30 que Deus é que tem o domínio a respeito de todas as coisas. Muitas coisas que acontecem não estão no nosso controle. E o capítulo 31, a mãe do rei Lemuel vai dizer a ele: não entregue a sua vida para a prostituição. Não viva correndo atrás de mulheres. Não viva correndo atrás de relacionamentos com vários parceiros, porque isso vai trazer o mal. Você vai ficar numa situação de instabilidade. Nós conhecemos a história do rei Salomão. Salomão escreveu do capítulo 1 ao 29 de Provérbios, mas quando nós lemos o livro de Crônicas, que conta como foi o final da vida de Salomão, conta que ele morreu longe de Deus e ele morreu perdido. E o reinado de Salomão, depois que ele morreu, foi dividido. O filho dele, que foi Roboão, não conseguiu sustentar o reino de Israel. Houve uma divisão. As 10 tribos do norte ficaram para o empregado de Salomão, que se chamava Jeroboão. E o filho dele, que era Roboão, só ficou com 2 tribos, as tribos menores que ficavam na região do sul, que eram as tribos de Judá e de Benjamim, com a capital em Jerusalém. Então nós vimos que Salomão recebeu um reino completo, mas por ter entregado a sua vida para as mulheres, ele acabou dividindo o reino dele e ficou a maior parte, as 10 tribos do norte, para o empregado dele, que era Jeroboão. O filho dele herdou apenas uma pequena parte e ainda herdou a pequena parte porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Deus disse que da descendência de Abraão viria Jesus. Então Deus conservou o reinado do sul na mão de Roboão para que a descendência de Abraão pudesse na frente, anos mais tarde, vir Jesus dessa descendência e estar ali em Jerusalém para entregar a vida por toda a humanidade, cumprindo a promessa que ele fez para Abraão. Não fosse essa promessa, o rei Salomão teria perdido todo o seu reinado por causa das mulheres. No livro de Eclesiastes, que também foi escrito pelo rei Salomão, nós lemos no capítulo 2 que ele também se entregou a muitas bebidas. Ele experimentou de tudo, porque ele queria ter a sabedoria de tudo. E ele fala lá
que ele buscou alegria no vinho, mas ele não achou alegria no vinho. Ele termina o livro de Eclesiastes no capítulo 12. Eclesiastes tem só 12 capítulos. Ele termina o capítulo 12 dizendo: Eu descobri que o propósito da vida é louvar e glorificar a Deus. Então ele termina dizendo que de tudo que ele experimentou, ele não encontrou alegria em nada, a não ser em Deus. E aqui, no capítulo 31, nós lemos a mãe do rei Lemuel ensinando o filho dela, que era um rei, a ser um rei, a ser uma pessoa nobre, a ser uma pessoa que não se entrega para a prostituição, muito menos para a bebida, para que ele possa conservar a justiça e que ele fosse sábio em escolher uma esposa, para escolher uma esposa que tem a palavra da bondade na boca, que tem uma boa atitude em relação ao seu esposo, respeitando o seu marido, que não tem preguiça, mas cuida muito bem do seu lar, da sua família, que não deixa faltar o agasalho no inverno para toda a sua casa e que dá o comando de tudo que tem que ser organizado dentro da sua casa. Não se dá para a fofoca. Nós vemos aqui que essa mulher virtuosa, ela não tem tempo de ficar olhando a vida dos outros, fofocando sobre a vida alheia, se preocupando com a vida dos outros, porque ela está totalmente focada e concentrada em cuidar da sua casa, da sua família e de aprender como administrar recursos e até de fabricar coisas para que sejam vendidas pelos outros comerciantes. É uma mulher que está pensando sempre em ajudar o próximo, em honrar a Deus, em abençoar e ser uma auxiliadora para o seu marido, ser uma empreendedora que procura oportunidades para ampliar o seu negócio, que procura aprender como comprar propriedades, como negociar e como vender, e que se ocupa do seu temor ao Senhor e de ajudar os pobres e de ter uma palavra boa para ajudar aqueles que precisam de ajuda, e que também veste-se de linho fino e púrpura, ou seja, cuida da sua saúde, da sua aparência, da sua imagem, de como se comporta, de como se apresenta, a ponto de o marido dela ser respeitado por ter uma esposa que tem postura e que teme e honra ao Senhor. Então, essa é a palavra de Provérbios 31, que também tem aplicação para as mulheres. Você que é mulher deve também preocupar-se com escolher um bom marido. E as palavras da Bíblia que mostram quais as características que um homem deve ter para ser um homem de Deus estão em 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo está escrevendo uma carta para o seu discípulo que era Timóteo. Ele escreveu 2 cartas para Timóteo. Aqui nós vamos ler a primeira carta que ele escreveu para Timóteo, especificamente o capítulo 3, em que ele fala assim: Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Versículo 2. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Apesar do texto estar falando a respeito de quem quer ser um pastor, de quem quer ser um bispo, ele serve para uma referência a respeito de um marido, de um homem que tem compromisso com Deus. Não necessariamente ele vai ser um pastor, mas um homem que tem um compromisso com Deus, ele vai seguir essas qualidades, essas características. 2. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. O marido, o homem que é de Deus, ele cuida da sua família como sacerdote. O homem, ele que cuida da família, conduzindo o seu lar para servir a Deus. 3. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro.
Maridos que amam o dinheiro muitas vezes são avarentos dentro de casa, no cuidado com a alimentação, com a compra das roupas, porque usam o dinheiro como se fosse só do interesse deles, esquecendo que quando tem uma família, o dinheiro é para cuidar da família. Versículo 4: Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos, de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Tem pais, homens, que pensam que ter um filho é só entregar o filho para a escola. Se você hoje entrega o filho para a escola acaba destruindo o seu filho. Dependendo da escola em que você matricula o seu filho, os ensinamentos que são dados na escola atual, com ideologia de gênero, podem trazer um filho que vai voltar com pensamentos de homossexualidade, com pensamentos indevidos. Toda a ideologia de gênero que mulher pode ficar com mulher, homem pode ficar com homem, não tem problema nenhum em falar palavrões com a má educação, dependendo do lugar para quem você entrega a educação dos seus filhos, você pode ter uma grande decepção. E se o homem não educa os seus filhos, o mundo adota e educa para o lado mau. Versículo 5: Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? 6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. 7. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Então aqui esses 7 versículos trazem algumas características. O destaque é que o homem de Deus, ele deve ser marido de uma só esposa. Então ele deve honrar a sua esposa, ele deve ser alguém muito comprometido com Deus, a ponto de não entregar a sua vida por mulheres, nem por bebida, que é o que a mãe do rei Lemuel recomendou a ele, que ele não se entregasse à prostituição e não se entregasse à bebida, para que ele pudesse declarar a justiça, e dando depois as características de uma mulher virtuosa, dizendo ao filho: escolha uma boa mulher para que você possa ter a sua família e possa ter uma vida abençoada. Aqui, os atributos do homem de Deus: ele deve ter a capacidade de cuidar da sua casa e ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Em outras palavras, deve ser alguém que conhece e procura saber a respeito da lei de Deus, para que possa instruir a sua casa e a sua família no caminho de Deus. Agora vamos ler 1 Pedro, capítulo 3. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro escreveu 2 cartas para a igreja. Então aqui nós estamos lendo a primeira carta, o trecho do capítulo 3 em que ele fala sobre vida conjugal. E ele fala que, assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. 2. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Versículo 3. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. 4. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. 6. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Então aqui nos versículos 1 ao 6, ele fala sobre a importância da mulher honrar o seu marido. O homem, ele sente muito a necessidade de que a mulher o respeite. Então, se o marido não for um cristão,
ele está dizendo que a mulher que for sábia, que for obediente, que souber conversar com o seu marido, honrando o seu marido, conseguirá ganhá-lo para Deus, pelo seu comportamento, pela sua atitude, pela sua postura. E que essa mulher, ela não deve se ocupar só da beleza exterior, mas no trato com o seu marido para que possa ganhá-lo para Deus. Agora, na segunda parte, no versículo 7, ele fala sobre os maridos. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então você que é mulher, está namorando alguém e percebe que esse alguém é grosseiro, já é violento, tem uma inclinação para atitudes narcisistas, onde só ele te importa, você deve repensar esse relacionamento. Tem muitas pessoas, homem também, você pode estar namorando uma mulher que é narcisista, que só pensa em si mesma, que tudo é para ela. Então, é necessário que na fase do namoro, na fase do noivado, até o dia do casamento, você pode repensar e avaliar se você deve levar esse relacionamento à frente. Porque se a mulher não tem essas características de Provérbios 31, se ela passa por cima de você, que é homem, se ela faz isso agora, na fase do namoro e do noivado, isso vai ser muitas vezes multiplicado depois que vocês estiverem casados. Você que é mulher se vê que o marido não honra a Deus, que é meio agressivo nessa fase de namoro e de noivado, isso vai se tornar muito pior depois do casamento. Muitas pessoas casam com uma expectativa de que depois que casar as coisas vão melhorar, depois que casar a pessoa vai mudar, mas elas só se decepcionam. Conheço uma irmã na igreja que orou a Deus antes de levar um casamento à frente e Deus respondeu a ela: se você casar com esse homem, ele não vai mudar. E ela disse para ela mesma: eu vou mudar ele. Ela se casou com ele e depois aquilo que ela achava incômodo nele só ficou multiplicado muitas vezes mais. Depois de 3 anos de relacionamento, ela acabou se divorciando, mesmo com Deus dizendo para ela, mostrando, ó, ele é assim, e ela viu todas as características dele que não estavam alinhadas com esse texto da Bíblia, e mesmo assim ela foi à frente. Então aqui o versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Ainda tem mais esse ponto das orações. Quando um homem e uma mulher não respeitam a Deus na hora de fazerem a oração em conjunto para Deus abençoar a família, Deus não recebe orações quando existe divisão, onde existe contenda, onde existe conflito, onde existe falta de perdão, onde existem feridas e mágoas de um em relação ao outro. Versículo 8. Finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Veja que existem pessoas da igreja que se casam com pessoas que nunca vieram para a igreja. E elas dizem: eu vou ganhar ele para Jesus. Eu vou ganhar ela para Jesus. É mais fácil do mundo ganhar você do que você ganhar o outro para Jesus. Então veja o 8. Finalmente que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Você deve procurar alguém que pensa como você, que quer buscar a Deus e que também sente como você. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros.
Quando você está com uma pessoa que é arrogante, narcisista, que só pensa em si mesma, só pensa em si mesmo, você traz problemas para a sua casa. 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa como a bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês. 10. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Veja o 11. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Muitas vezes é necessário perdoar, ser paciente, realmente dedicar a sua vida ao amor, ao respeito ao outro. E o 12, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Então ele ouve os que são honestos e ele olha com atenção para os honestos e ouve os seus pedidos. Em outras palavras, ele escuta as orações daqueles que são corretos e ele é contra os que fazem o mal. Agora, para terminar, vamos ler o livro de Efésios, no capítulo 5. Aqui em Efésios, no capítulo 5, Paulo deixou recomendações para o casamento, para a esposa e para o marido, a partir do versículo 22. Vamos ler aqui, ó. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. O versículo 22. O 23. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. 24. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Quando Paulo está falando que a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido, ele está dizendo que ela deve honrar esse marido e, se houver algum ponto em que o marido está indo contra a lei de Deus, você deve dizer a ele: isto vai contra a lei de Deus. Deve explicar a ele sobre esse ponto, sobre esse aspecto. Por isso, por essa questão da submissão da esposa ao marido, que é tão importante que você preste bem atenção na fase de namoro e de noivado com quem você está casando. Se esse homem é um homem comprometido com Deus. Versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Nós temos visto nesses dias que muitos homens não querem dar a vida pela mulher. Na verdade, eles não querem dar a vida por ninguém. Eles só querem dar a vida por eles mesmos. São muitas vezes preocupados apenas com a sua própria vida. Querem ainda que a esposa entregue tudo para eles sem que eles deem nada. Então, nos dias atuais, é necessário prestar atenção nisso. Homens que são de Deus assumem a responsabilidade pela sua casa, assumem a responsabilidade pela sua família, assumem o dever de cuidar da sua esposa nos caminhos de Deus. Então, ser marido pela Bíblia é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Significa dar a vida pela sua mulher, dar a vida pela sua família. Veja o 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. 28. O homem deve amar a sua esposa assim, como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. 31. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa,
e os dois se tornam uma só pessoa. Então o texto aqui destaca a responsabilidade que o marido tem no cuidado com a mulher, de dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Esses são os textos que falam sobre relacionamento conjugal que nós destacamos aqui nessa mensagem de Provérbios 31. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Você pode ler depois Efésios capítulo 5, nos primeiros versículos, e você vai ver que Paulo traz alguns conselhos. Vamos ler aqui alguns versículos. Por exemplo, 4, é aqui em Efésios 5. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Aqui no versículo 6 e 7. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Gente que vive fofocando, gente que vive mentindo, que vive criando histórias na vizinhança. Cuide da sua família, não ande com pessoas assim. E outros conselhos que você pode ler aqui no começo do capítulo 5 de Efésios. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente, com a graça e paz de Cristo. Amém e amém.